Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em perfeita paz e saúde. Bom, conforme eu já havia passado para vocês no plural, por meio de outro tipo de atividade sem mostrar a aula assim como eu estarei mostrando agora, nós estamos agora chegando ao capítulo 12 da nossa apostilinha, que está lá na página 109. E vai ser mostrado aqui um pouquinho a característica da poesia e a característica da notícia. Qual a diferença de um e de outro aí. Nas últimas aulas de produção de texto, tratamos de poemas e de poesia. E nas aulas de leitura, você analisou a estrutura do jornal impresso, que foram as últimas aulas que eu pedi para vocês fazerem. Se não fizeram, façam. Para compreender isso aqui, é bacana vocês terem conhecimento das aulas 10 e 11. Se não fizeram, voltem lá. Eu já passei isso no plural. Vocês devem fazer aquilo lá para chegar até aqui, tá bom? Esta aula agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, concluir as aulas do caderno, da criação da poesia e a produção de notícia, que é um gênero textual que é a base do jornal. Quer dizer, a notícia é a base do jornal. Tá, eu li isso aqui na nossa apostilinha. Vou circular aqui para vocês verem. Vou mudar a cor aqui do negócio, espera um pouquinho. Tá aqui, ó. Beleza? Então tá aí. Nós já vimos a poesia, alguns de vocês fizeram algumas poesias maravilhosas. E nas últimas aulas, como não é de tanta relevância assim, vocês viram a característica da notícia que tem aí na apostila, tá? Que vocês podem voltar um pouquinho e dar uma olhadinha. Bom, não tem muita explicação em relação a isso, A poesia é um texto muito mais subjetivo, que se usa muita figura de linguagem, nem tudo aquilo que se diz é de fato aquilo que aconteceu, diferentemente da notícia, que tem a sua característica de dar uma informação, de ser um pouco mais realista. Tá? E aí nós temos aqui uma atividade oral, uma atividade de leitura. A oralidade você vai ter que fazer aí mesmo com você, por enquanto. E uma leitura, É uma crônica, E depois a gente vai fazer uma atividadezinha, com base nessa crônica aqui, tá bom? Então assim, a notícia de um assalto inusitado. Espero que vocês leiam, façam essa leitura de forma bem consciente, bastante cuidado, vocês vão entender o que está se pedindo. Tá? Depois tem umas questões aqui que são na outra página, na página 110. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler aí, teria que fazer isso oral, de forma oral. Mas nós não estamos juntos, então vocês vão escrever aí na sua própria apostila do ladinho aí, ó, apontar o trecho que o Ferreira Goulart, que é o autor do texto, e é um poeta, apontar o trecho que ele dá a visão dele de como nasce o poema. Mas vocês vão responder aí, depois tem mais algumas questões, tá bom? Nós iremos depois fazer a atividade, que é uma atividadezinha também de escrita, e vocês vão escrever aqui em cima, escreva uma notícia adequada à publicação numa seção de um jornal, tá? Num portal virtual, enfim. Então é uma coisa simples. Vocês vão fazer um texto, tá? Como se imaginem que vocês estão escrevendo para um jornal, uma notícia, tá? Bom, lembre-se sempre, tá, da característica das notícias, Aqui tem um resuminho disso, tá? Marcar aqui com uma setinha estranha aqui, tá? Tem uma setinha apontando aí, ó, nesse retângulo aí pontilhado, Vocês vão lembrar aí.
A notícia sempre relata o que aconteceu, conforme já foi falado, né? O que é um fato, com quem aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. O legal é você, ao escrever, prestar atenção nesses detalhes, né? Vou imaginar aqui que, sei lá, que aconteceu um acidente na Raposo. Com quem aconteceu? Procure buscar com quem. Foi num carro prata, um Gol prata, enfim. Onde aconteceu? Na Raposo. Quando aconteceu? Dá uma data para isso. Como aconteceu? Aí você vai detalhar como que isso ocorreu. E por que aconteceu? Dentro do próprio detalhe de como aconteceu, você vai mostrar os porquês. Esse texto de notícia geralmente é escrito em terceira pessoa, verbos no pretérito, lembrando aí que é verbo no pretérito é no passado, né? E deve conter duas partes pelo menos, que é o lead, que você também já deve ter lido lá atrás. Se não sabe, né, o lead, o que é o lead? Fornecer as informações básicas, quem, o que, onde e quando, isso no primeiro parágrafo. Depois, desenvolvimento ou corpo do texto, fornecendo detalhes aí sobre os fatos, inclusive como e porquê. Deve ter um título, né, que no jornal a gente chama de manchete, que está aqui embaixo. Tá? Curto, que se resuma o fato e desperte a curiosidade do leitor. Tá? Quando você terminar esse texto seu, geralmente você faz isso no seu caderno, e deve ser feito no caderno, depois a gente vai olhar isso, e vocês vão fazer uma revisão, né? Tomar cuidado aí em tudo aquilo que está sendo passado aí, né? Está organizado pelo menos em 2 parágrafos a sua notícia, tem um lead e o desenvolvimento, conforme já foi falado, contém informações básicas no lead, o desenvolvimento apresenta outros detalhes sobre os fatos, eu estou aqui, tá? O desenvolvimento apresenta esses outros detalhes. O texto foi escrito em terceira pessoa, não tem ambiguidade, ou seja, a linguagem é clara, direta, lembrando que você está dando uma notícia. As frases são curtas e foram escritas na ordem direta, sujeito, predicado e os complementos disso tudo. As palavras estão corretamente grafadas, toma cuidado aí na ortografia, muitos de vocês têm errado muito na ortografia, né? O trabalho com o dicionário do lado, ou usa o próprio Google, enfim, você tem que ser um investigador daquilo que você mesmo faz, tá? Toma cuidado aí para não continuar cometendo os mesmos erros. E o título também é curto, resume claramente o assunto, passe isso a limpo a caneta e pronto, a atividade está feita e nós terminamos a apostila da aula 12. Bom, quando você terminar isso, o que você vai fazer? Você vai no Em Casa. Em casa aí, você vai voltar na mesma notícia, né? E responder as questões que está se pedindo aí. Explicar a frase por seu caráter inusitado, o poema é uma notícia. Olha, por seu caráter inusitado, o poema é uma notícia. É uma afirmação aí, você concorda com ela ou não? E dependendo de você concordar ou não, você explica o que você entendeu. Isso tudo no caderno. Tá? E a sequência aí até um exercício 3. Tudo bem? Cuidado para não confundir. Poesia é quando a gente brinca com as palavras. Poesia é quando a gente trabalha com inusitado. A notícia não se trabalha com inusitado nem brinca com as palavras. É aquilo que o fato mostra. Tá bom? Essa é a diferença entre ambos os gêneros textuais. Espero que vocês tenham compreendido. É uma aula muito simples, né? De forma clara. Vocês vão fazer e na volta, né, se vocês quiserem fazer no próprio plural, essas atividades estão sendo passadas, se tiver espaço para isso, façam no plural. Se não, a gente dá uma olhada na apostila quando a gente voltar. Tudo bem? Boa tarde, fiquem com Deus e até mais.